O programa a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Cena inquieta. Segunda preta, entrevista Adir Assunção. Alexandre de Sena. Preta Amparo. Michele Sá. Daniele Anatólio. Take 1. É isso? Isso, perfeito. Segunda Preta é um coletivo de artistas, mulheres, homens, trans, de Belo Horizonte. É um grupo de artistas que vai começar a pensar uma mobilização dentro da cidade de Belo Horizonte, região metropolitana, nessa movimentação da arte negra. A ideia de Segunda Preta é possibilitar o acesso para artistas que estão há um tempo na caminhada, artistas que estão chegando, artistas novos, jovens periféricos, lésbicas, de também estar na cena. Então é a prioridade do artista negro mineiro na cena. A Segunda Preta é um movimento artístico gerado por muitos artistas negros da cidade. Esse movimento acontece semanalmente, Cada temporada a gente se encontra aqui às segundas-feiras para construir junto um ambiente onde a gente possa compartilhar nossas produções artísticas. Ele surge também com a, talvez, necessidade de uma representatividade e valorização do artista negro na cidade, para poder dar ênfase que todos os negros são capazes de ocupar lugares onde foi talvez nos roubado de direito ou até mesmo não queiram que a gente ocupe. E a Segunda Preta, ela vem com isso, da gente se encontrar, primeiramente da gente se encontrar, se reconhecer, ver o trabalho um do outro aqui na cidade e criar um espaço de experimentação também, da gente experimentar várias estéticas e possibilidades negras. A cena preta de Belo Horizonte, ela é uma cena muito potente. Nos anos 90, nós fizemos um espetáculo aqui chamado Jogo de Guerra Malês. O Ricardo Aleixo, que é um escritor daqui, poeta e performer, ele fez um texto. Nós fizemos um espetáculo que só tinha negros. Logo depois, em 95, se criou o Festival Internacional de Arte Negra, o FAM. E a gente trouxe uma África inteira para dentro de Belo Horizonte. E não só a África inteira, como também a gente preparou Belo Horizonte para receber. Então, os tambores de Minas recebem os tambores do mundo. Então, isso foi crescendo. Então, eu acho que a Segunda Preta, hoje, ela é vamos dizer, a neta desse movimento dos anos 90. Entramos em contato com um bando de teatro Olodum, que promovia as terças pretas. E, nessa ocasião, a Daniele Anatólio, que já tinha morado em Salvador, estava de volta a Belo Horizonte, de passagem. Então, além dessa conversa com o bando de teatro Olodum, a Dani também explicou como funcionava, porque ela tinha participado de lá. Então, a gente levantou esses encontros no Teatro Espanca, em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é um teatro do Grupo Espanca. Veio a segunda temporada e que aconteceu também de uma forma muito interessante. A gente já foi pensando que aquilo não era um festival que a gente estava criando e era um outro negócio. A gente falou assim, esse
de repente isso é um movimento. E aí, nesse movimento da Segunda Preta, começou a Segunda Crespa em São Paulo, a Segunda Black no Rio de Janeiro. Então, torna-se referência e um vai potencializando o outro. Destroços, peço um foco de luz pra minha alma apagada, terra para os pés, firmeza pra continuar a caminhada. Que o vento em algum tempo leve o ódio, o rancor, e que minha alma vibre na sua somente com sentimento, amor. Invoco as deusas da... Esses movimentos, quando eles surgem, esse aquilombamento, não é no sentido de guetificar, como muitas das vezes é visto e é dito, mas é no sentido de demarcar espaço que não temos na sociedade. Os grupos mais de destaque que conseguem apoio financeiro são, em maioria, compostos por pessoas brancas, seja de dança, de teatro. Então, é de demarcar espaço, mas a gente precisa de dialogar, claro, com as pessoas das outras etnias também, né? E nos fortalecer. Lembrando sempre que cada um vai falar do seu lugar de fala. Cena Inquieta, convidado Marcos Alexandre, Diária 39, take 1. Tem falado muito de lugar de fala. Então, esses lugares de falas, eles têm sido ressignificados. E no caso da cena preta, muito ressignificado, eu diria. Porque é muito interessante a gente pensar, né? A gente pensa no Teatro Experimental do Negro, né, de 44, do Abdias, ou a Companhia Negra de Revista, que é anterior, de 26, né? Como que eles foram importantes, como que eles foram fundadores, né? Mas como que hoje a cena foi sendo reconfigurada. Depois a gente passa para o Bando Teatro Olodum, nos anos 90, né, que continuam aí, mas esses grupos, eles são legado e eles inspiraram, eu diria assim, jovens atores e profissionais que passam a ressignificar a cena. O que eu digo quando eu falo de ressignificar a cena? É trazer as identidades desses jovens e as subjetividades desses jovens para a cena. Então, é uma cena múltipla, ela é polifônica, ela não trabalha a partir só de um lugar, de um olhar, porque as nossas identidades negras, elas são múltiplas. E tem uma multiplicidade de cenas acontecendo, e isso também deve-se muito ao fato da Segunda Preta, né? O fã sempre existiu, né? É também importante a gente falar, né, do Festival de Arte Negra, que sempre existiu na cidade, sempre trouxe grupos locais e grupos de outros espaços, né? Do estado e de outras regiões do Brasil. Mas a Segunda Preta ela é interessante porque é um movimento que começa em 2016 e já está na 6ª temporada. E sempre, o que eles fazem? Eles homenageiam uma mulher negra viva. Gente, boa noite. Boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos à 6ª temporada da Segunda Preta. Mas, nada obrigada, boa noite, bom espetáculo. Saco cheio, meu filho. Você quer saber de uma história? Eu não tô te suportando mais. Eu tô cansada de pagar o motel, de pagar o táxi, de te dar cafezinho quente, cappuccino, comidinha, roupa lavada e passada, meu filho. Comigo não, violão. Eu tô de saco cheio, sabe por quê? Eu tô passando na rua, eu recebo uma cantada escrota. Eu vou pro outro lado, eu encontro com o marido da amiga. E eu não posso ficar não, hein? Se eu olhar, a culpa é minha, porque eu tô rompendo com a sororidade. Eu não tenho que dar conta. Eu não sou belo. Eu não sou curva, eu não sou bunda, eu não sou mulata, eu não sou guerreira. Eu não tenho que ser. Chega! Eu tô de saco cheio, querido. Eu não te suporto mais. Eu não tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta? Não, eu tô farta. Chega, chega. Eu não tenho que dar conta. Eu não. Chega. Lotus é um monólogo que se trata de 2 temas que estão muito interligados, que é a hipersexualização do corpo negro feminino, né? É a bundalização e a solidão da mulher negra. Toda mulher
sofre, né, de alguma maneira, um lugar da sexualização aí pelo o machismo e o sexismo que existe tão forte dentro dessa sociedade. A mulher negra é como se não houvesse cabeça, mas só tem a bunda. Então o sexo está muito forte, está muito ligado e nos coloca numa condição de subserviência. Tem uma pergunta-chave central dentro do meu espetáculo, que é: o que você vê quando olha para uma mulher negra? O que você vê quando olha para uma mulher negra? Aprecia. E o que você enxerga numa mulher negra? Como você define? Um ser humano. Por favor. Beleza? Quando passa uma mulher negra na rua, ele enxerga um ser humano bonito. Por gentileza. Ser humano. Eu fiz, né, essa dramaturgia de Lotus, mas essa dramaturgia ela é pautada numa pesquisa, tanto numa pesquisa teórica quanto na vivência. A vivência é mais forte. São 3 mulheres. Uma mais velha, que é a Ercília, que começa falando da relação dela com o marido, de como rompe. Depois tem uma jovem, que é a que termina o espetáculo, e tem uma personagem que faz uma menção a uma adolescente. A senhora amou quantos homens? É comigo? É? Como é o nome da senhora? Mariana. A senhora é cheirosa. Pode ser perfume. Nossa, mim também. Trouxe. A senhora amou um homem preto ou um homem branco? Já amei homem branco e agora eu amo um homem preto. Ele é raça? Não. Então eu vou escrevendo essas histórias e é pautado na minha experiência de leituras sobre literatura negra feminina. Durante muito tempo, né, a voz negra não é escutada, não tem a devida escuta e espaço de fala, né? Tanto é que o meu trabalho, quando eu começo a pensar Lotus, é nesse sentido, de dar espaço e protagonismo para a mulher negra falar. Todos podemos falar das questões raciais, né? Cada um tem seu lugar de fala, mas é muito importante que o negro e a negra possa ter seu protagonismo na sua própria fala, da sua própria história. Eu cresci em Minas Gerais ouvindo os tambores de Nossa Senhora do Rosário, o congado mineiro. E aí, toda a musicalidade que eu fui trazendo era um pouco do que eu vim escutando dentro dessas festas de Nossa Senhora do Rosário, dentro das Irmandades Negras. Então, eu optei em trabalhar com a música afro-mineira, trabalho com a música Corre o Rio, que é do Sérgio Pererê. O rio não tem hora, e a senhora mãe do rio é quem leva a minha dor. O rio não tem hora, e a senhora mãe do rio é quem traz os sonhos bons. Naquele dia, o meu pichain elétrico gritava alto. A cena, a performance, se chama Pichain Elétrico porque também foi inspirada num poema de uma poeta que se chama Cristiane Sobral, que tem esse poema que chama Pichain Elétrico, que fala da força do cabelo, do reconhecimento dessa negritude através do cabelo. Então, o texto que aparece em cena são textos de uma poeta aqui de Belo Horizonte, que se chama Nívia Sabino, que é uma mulher preta e sapatão. Deus viu João
querer se casar com José de Alencar. Viu Flávia, que o marido a julgava frígida, apaixonar-se por Lígia, constituir família e viver de uma maneira digna. Não sei mais em qual dia, penso que é o 30º milésimo dia, Deus estufou o peito e gritou: parceria! Disse que todo par seria aquele que ao outro amasse com igual parceria. E não houve escritura que provasse que o par que se formasse de forma prontinho sairia. E diz, na verdade, o que ele desejou, de fato, era que a gente se amasse. Era que a gente se amasse. Então, quando aparece texto dentro do Pichain Elétrico, traz a melodia, né, da poesia, a métrica da poesia. E o elétrico está muito relacionado também à proposta de trazer a música também para dentro da cena. Então tem uma música que eu criei para esse trabalho, que chama Minha Bandeira é Negra. É uma música que traz essas questões todas através do rap, do reggae. Sou negra, sou sinistra, se liga menina na pista. Aqui o bagulho é louco, louco, muito louco. Rap de uma negra lésbica, feminista. Carrego sangue preto, e sou artista. Minha bandeira é negra, minha bandeira é negra. Minha bandeira é negra, minha bandeira é negra. O que o pelo, o que o meu cabelo representa? O que representa o meu turbante? Meu turbante não é enfeite, né? Não é adereço, é tradição. Então, como que você ressignifica a tradição, a religiosidade? Eu me empolgo e me emociono e vou aumentando aqui o tom de voz. Mas é isso, porque não é simplesmente... É como o cocado indígena. Cocado indígena não é para você pular no carnaval. Cada pena ali tem um significado, sabe? É um ancestral, é um que se foi, sabe? O turbante tem tudo a ver com isso também. Então é muito mais, então, a ideia do empoderamento, sabe? De afirmar os crespos ou não, porque a mulher preta, ela pode, se ela quiser, fazer... Né? Mas é isso, é falar desses lugares. E esse Pichain Elétrico, ele é ressignificado em vários outros trabalhos. Acho que o primeiro gatilho é a questão da negritude, né? Como entender a negritude em cena. Estudando teatro, estando na universidade, eu percebi que o negro em cena ainda tinha algumas questões. E aí eu passei a universidade toda tentando me colocar, mas sempre a técnica me parecia mais confortável. E aí o exercício de tentar chegar em cena foi um exercício de tentar produzir algo que falasse comigo, que também dissesse do meu lugar, que também falasse de onde eu venho, do que eu queria dizer. Começar o espetáculo na rua a gente sempre acha interessante porque muitas das pessoas que vêm assistir não entendem que ali começou o espetáculo, porque como não está dentro da caixa cênica, não começou. Então, começar na rua vem até para essa puxada de tapete também. O meu lugar nunca foi aqui dentro. Eu nunca comecei aqui dentro. Então, eu venho de lá, eu tô lá na rua. Esse corpo, ele é construído lá na rua. Ele é visto na rua, ele é atacado na rua, ele tá nesse lugar. O que é que se espera desse corpo? O que é que pode, a partir do momento que esse corpo está nu, o que pode se esperar de um corpo de um homem negro nu? A gente já partiu de um primeiro lugar que era, a gente não vai seguir essa forma estrutural do teatro.
né, o ensaio em sala fechada, a pesquisa de textos e outros materiais. Então a gente já partiu do como que a gente faz esse outro teatro, um teatro que fale mais da gente. E aí a gente começou com um processo todo aberto. Então a gente fazia os ensaios abertos, a maioria deles no Teatro Espanca, né, à medida que ali tinha pauta pra gente conseguir fazer. Então sempre trocando com as pessoas, sempre tentando dialogar. Nunca foi um espetáculo no sentido de vamos aqui montar uma obra para apresentá-la ao público. Mas como é que a gente constrói uma obra dialogando com esse público? E aí, na troca já com o Xande, na construção para o espetáculo, é que vem essa importância também de falar, né? Por mais que seja um único momento, é importante também que esse corpo se mostre dizendo, e dizendo algo que seja importante. E a gente sentiu que precisava dessa fala que a gente considera fala, né? Que a gente identifica como fala. Então ela tem ali também, mas num caráter performático de avaliação de tempo e da violência que o tempo nos faz. Iniciar é tempo. 9 meses, 21 dias, 26 anos, agora, amanhã. Iniciar é corpo. É movimento. É uma contradição. Iniciar é o encontro. É poder. Eis-me aqui. Iniciado, iniciante e pronto para seguir o meu caminho. Era o meu aniversário. A minha mãe me deu um vestido branco, lindo. Quando meu pai chegou, eu mostrei para ele. Ele perguntou: quem te deu? Eu falei: minha mãe, é meu aniversário. A minha mãe me deu um vestido branco. Ele foi correndo mostrar para meu pai. Quando a minha mãe chegou da fábrica, ele perguntou para ela se ela tinha dado o vestido. E ela disse que sim, porque era meu aniversário. E ele encheu de porrada. Violentamente. Minha mãe, apavorada, pegou um castiçal que tinha em cima da mesa e sentou na cabeça dele. Ele assustou e caiu para trás. Ela foi até a cozinha, pegou uma panela enorme. Ela foi até a cozinha e pegou a panela de pressão. E ele ainda no chão, ela sentou na cabeça dele. Foram 27 pancadas. E eu vi tudo pela fresta da porta. O Campeão, o Luiz Campeão, quando ele foi escrever o texto, ele era um jovem dramaturgo. E ele foi fazer uma busca inicial na família dele. Quer dizer, são pessoas que vêm do interior, da beira do mar. Então, à medida que ele foi fazendo uma pesquisa na família dele, ele foi encontrando muitas histórias. E essas histórias eram histórias trágicas das mulheres dessa família. Então, ele pega a bisavó, a avó, a mãe e o narrador. Só que a mãe resolve que ele não vai ser... ela não vai satisfazer o desejo do pai de ter um filho homem, como o avô também queria ter um filho homem. Ele vai contando a história da avó, da bisavó, da mãe. E no final da história nós descobrimos que ele não era uma mulher, ele é um homem. Aquela vez, Nossa Senhora lhe daria
um filho homem para que seu marido pudesse lhe ensinar os segredos do mar. Mas Deus escreve certo em minhas costas. E a minha avó viu as suas esperanças se desfazerem enquanto de um tom nas escadas da fábrica. Depois de um dia, meu avô nunca mais foi o mesmo. E minha avó também nunca mais foi a mesma, porque meu avô nunca mais foi o mesmo. Ao longo da carreira, eu fiz alguns personagens femininos e sempre fui muito cercado por mulheres, né? Minha história de vida, assim, a minha mãe, minha irmã, minha esposas, filhas, netas. E eu procurava... Chegou um momento que eu quis fazer um espetáculo sobre a minha relação com as mulheres, a minha relação com o feminino. E eu fui ler o texto. Aí, quando eu li o texto, Nossa Senhora da Soteia, era aquilo que eu queria. E era um personagem escrito para ser feito por um ator, um homem. Não é um travesti, no sentido... Não é uma dramaticamente, ele foi construído para ser feito por um homem. A Luz, ela foi fundamental no espetáculo porque ela me ajudava a direcionar o caminho, né? O percurso. Então a Luz, ela tinha uma coisa de dança, de balé, né? Ela tinha essa suavidade, assim, esse recorte. A minha avó sabia o corpo de um homem do mar ao mar deve ser devolvido. E com a mesma destreza que cortava os pescoços das galinhas para a cabidela de sapo, ela retalhou o corpo do outro. Olha, cuidado, menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós e dá um nó. Olha, cuidado, menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós e dá um nó. Olha, cuidado, menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós e dá um nó. Olha, cuidado, menino, não pise na bola que o mundo não para, só gira em nós. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa coisa do teatro negro. Às vezes, tipo assim, as pessoas já pensam, é o mesmo orixá, já vem trazer Oxum, Yansan e Exu pra cena. Mas não... Lógico, esses orixás, essas manifestações são super importantes pra gente, mas tem mais coisa. Fazer teatro negro não é só colocar Yansan, Exu e Oxum dentro da cena, né? É mais, assim. Embora pareça que não exista para muitos a arte negra, a gente está fazendo arte há muito tempo. Quer dizer, eu acabei de fazer uma pesquisa de mestrado, onde eu estou falando de mulheres negras na arte desde o século XVIII. A gente está acreditando que o teatro começou na Grécia, quando na verdade as performances afro-ameríndias, né, ou melhor, as performances indígenas já existiam, e todo um trabalho artístico também no Oriente, né? Entrar na universidade é levar o que temos, né? Enegrecer o campo, a epistemologia, enegrecer as práticas, e o povo negro fala de um lugar de vivência. A gente forma pessoas, nós formamos artistas partindo do pressuposto que nós somos iguais. Um mito de uma democracia racial, que não existe. Então isso está refletido ali. Então você não tem professores negros, você não tem troca com
epistemologias ou com estudos ou com histórias que tratem de negritude. Quando o negro acessa esse lugar e ele vai fazer teatro, ou ele se embranquece para que ele responda ao que é o teatro, ou ele faz outra coisa, que aí a gente pode chamar de folclore, de rito, enfim, todas as formas que a gente traz de uma forma de subjugar aquilo enquanto arte. É muito interessante porque quando a gente fala de teatro negro, obviamente, para mim, o teatro negro que me interessa, eu enquanto pesquisador e pessoa que gosta de discutir e trabalhar o teatro como professor, é pensar na manifestação que é feita por negros a partir do ponto de vista do negro. Não que o branco não possa fazer, todo mundo pode fazer o que quiser. Mas é você imprimir essas identidades. Que lugar é esse que eu vou trazer? Como que eu vou mostrar essa coerção que é no corpo? Porque esse corpo ele é político. Ele é político e ele vem cravado de memórias. A Soteia participou da primeira temporada da Segunda Preta. Nessa temporada tinha dinossauros como eu e a juventude, né? Foi um momento de encontro, assim, foi muito legal, porque transcendeu, inclusive, o que seria originalmente a Soteia mesmo, né? Para ela ter... vamos dizer assim, ela emprestou também essa questão da pele negra, do discurso da mulher negra, enfim, foi muito interessante fazer lá. Valem o que valem. E não valem nada. Deixam-nos sozinhos enquanto dormem ao nosso lado. Habituam-nos à solidão. Diabos os carregam. Dão-nos filhos e desaparecem nos botiquins. Chegam em casa, abrem-nos as pernas, servem-se, viram para o lado e dormem. Assim são os homens. Assim me dizia a minha mãe, assim me dizia a minha avó. Ei! Olha para mim. Qual a visão que tens de mim? Olha para mim. Eu, mulher, o que represento, se pouco importa como me apresento? Uma vagina andante, um peito ambulante. Olha pra mim, eu ser mulher. O feminismo, ele não é de hoje, né? Mas pra gente, pra mim, uma mulher de 32 anos, pra mim, começa hoje, agora, assim, né? Lógico que, assim, li várias coisas e entendo a Simone de Beauvoir, a velha e grande Simone de Beauvoir, que toda feminista fala. Mas pra gente, Brasil, reconhecer algumas mulheres como mulheres feministas, eu acho que a gente está reconhecendo isso agora, quando a gente pensa em Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma mulher feminista, mas não está lá naquela caixinha, nós, mulheres feministas da história. Mas pra gente, mulher preta, brasileira, que está tomando consciência disso agora, quando a gente olha para algumas mulheres, nossa, a gente reconhece, olha, essa mulher é uma grande feminista, né? O vermelho é o nosso sangue, o vermelho é resistência. E a ideia é criar uma máscara meio de luta mesmo. Então, o Pichain Elétrico, ele traz para a cena essa brincadeira com a luta literal mesmo, de soco e tal, e com a luta nossa que é social. Então, vim trazer esse vermelho para também criar um distanciamento, uma máscara também, assim. Foi aí que eu comecei a me ver nesse lugar como uma mulher feminista, a partir do momento que eu encontrei com as minhas outras parceiras de cena, de cidade, e a gente conseguiu identificar algumas dificuldades e identificar também que essas dificuldades estavam muito relacionadas ao machismo. E aí foi nesse período que a minha arte ela mudou totalmente de foco também. Eu fui
cada vez mais aprofundando nessa questão de ser mulher, ativista, preta, LGBT, comungo com essas bandeiras principalmente, né? Antirracista, feminismo interseccional, né? No meu caso, né? Que diz muito do meu lugar de enunciação, que é uma mulher negra, uma mulher sapatona e periférica também. Então, tem coisas que são específicas desse lugar, assim, né? E que elas precisam ser faladas também, né? Identificadas, registradas, transformadas em teatro, em performance. Ah, não. Não há machismo? Não. Não há racismo? Não há homofobismo? Não. Não há? Não há é na sua rotina de ir e vir. Vem cá. Cola em mim. Vamos dar um rolezinho pra você sentir? Sentir na cara a violência. Sentir na cara a negligência. Sentir na cara a indiferença. Em mim ninguém toca. Mão no meu corpo eu não quero mais. Foram 15 anos de amargura e já são 12 que homem nenhum não me encosta. No começo eu até achava bom, que eu pensava que eu tinha um companheiro e eu podia mostrar pra todo mundo que eu não fiquei pra titia. Porque naquela época, moça, naquela época a mulher não podia ser solteira, não. Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Beatriz Nascimento, essas mulheres que há muito tempo, né, enfrentaram, né, dentro da política, dentro do próprio movimento negro, né, rompendo com o machismo, tocando nas questões referentes da mulher negra, são mulheres que me inspiraram muito. A sociedade trabalha para a invisibilização de uma mulher negra, né, sobretudo. Eu acho que um grande exemplo disso é... Eu acabei de concluir meu curso de mestrado em artes cênicas. Eu sou a primeira cotista do programa de pós-graduação de artes cênicas da Unirio. Cada vez que eu adentro esse espaço, nessa universidade que fica na Urca, que é um dos bairros mais elitizados do Rio de Janeiro, eu já fui confundida, por exemplo, com uma auxiliar de serviços gerais. E eu poderia também ser uma auxiliar de serviços gerais. A questão é que essa invisibilização ela acontece à medida em que é pensado um lugar determinado para esses corpos negros. Parte desse lugar de um estereótipo e um estigma que fica em alguns corpos ficam, em outros não. Eu posso ser força, meu amor, mas só quando eu quiser. Porque toda mulher é flor e mulher negra é flor de lótus. É quem estrutura, é pilar, é eixo. Ah, mas eu sou o eixo de mim mesma, eixo de mim. Dilaceraram corações de homens que pretendiam que elas perpetuassem as suas gerações. Eu me mantive purinha. O Alfredo me permitiu ser purinha. E nunca me pediu que eu lhe desse um filho. Minha mãe havia me preparado para isso, mas eu nunca conseguiria, desse ventre, dar um filho para o Alfredo. O texto da Chateia, ele coloca essa repetição dos padrões masculinos, né, interioranos, e as mulheres querem mudar, e as mulheres querem, elas propõem mudanças, né? E os homens não aceitam, porque os homens têm aquela visão assim. E a sociedade se estrutura dessa forma, né?
Então, por isso é uma vingança. Ela fala assim que ela não pode deixar que um filho do ventre dela satisfaça o desejo daquele homem que ela aprendeu a odiar. Dizia também que o peixe morre pela boca. E meu avô, que viveu tantos anos no mar, não percebeu que era pela boca que a minha avó estava produzindo o ar. Veja, temperos e venenos, ninguém conhecia mais que ela. Como nesse momento nós estamos vivendo uma situação de efervescência do teatro negro em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil inteiro, mas essa nossa cena local, a Soteia também passou a ser um lugar de fala das mulheres pretas. E aí isso foi muito interessante. A maioria das pessoas que escreveram sobre a peça, muitas pessoas escreveram, foram mulheres, e foram mulheres que escreveram porque quiseram, não era uma encomenda de jornal, nada assim, publicaram nas redes sociais, ou publicaram mesmo em revistas. Eu lembro que numa apresentação, eu soltei eu li o texto antes de, no escuro ainda, deu o terceiro sinal, eu li o texto da Angela Davis, aquele texto que a Angela Davis convidando para a Marcha das Mulheres. Naquele dia, a sessão foi uma loucura, assim, porque você dava para sentir, tinha uma vibração, assim, como se um tantão, um tambor batendo o tempo todo. Eu, por exemplo, sou do interior de Minas. Saí do interior de Minas para estudar teatro em Belo Horizonte. A universidade estava passando por um momento de uma ocupação estudantil. Isso em 2016, em abril de 2016. E aí eles fizeram um movimento para que tivessem trabalhos artísticos ali na ocupação, para a gente questionar algumas coisas, e eu me propus a fazer um trabalho. E essa performance foi apresentada no saguão do prédio de Belas Artes, que é onde funciona o curso de teatro. Enquanto a performance acontecia, a direção do prédio fechou as portas do prédio para que ninguém entrasse e acompanhasse a performance, porque havia um preto nu no saguão do prédio. E nesse espaço, outras performances com várias pessoas brancas, nuas, já se apresentaram. Mas naquele momento aquilo gerou uma grande discussão. Por que as portas foram fechadas? Por que teve essa reação? A gente tem uma sociedade, principalmente no Brasil, em que o espaço social que a gente ocupa reflete muito no nosso espaço de trabalho. Então, a pessoa que limpa a nossa casa, que cuida do nosso lixo, que não é a mesma pessoa que senta para tomar uma cerveja no final do dia. Então, a gente tem recortes sociais muito, muito marcados. E na arte isso está ali também. E aí a gente cai nesse lugar dos papéis teatrais, né? O que é um papel teatral? O que é um papel teatral para um branco e o que é um papel teatral para um negro? Então, é o negro lutando pela sua subsistência e o branco lutando por um lugar que ele já ocupa. Então, a gente fica num eterno jogo de perde e ganha, mas só um perde, que é o lado da negritude. Aqui eu represento, desculpa eu te falar, mas eu vou te incomodar. Meu teatro é denunciar. Polícia fascista sobe o morro pra matar os moleque preto. Já estourou as estatísticas. Agora as mina preta pobre vira notícia. Cláudia, Luana Barbosa dos Reis, mortas pela polícia. Minha bandeira é negra, minha bandeira é negra, minha bandeira é negra, minha bandeira é negra.
acho que daqui para frente o caminho é esse, assim, da minha pesquisa como artista, é continuar levantando esse meu lugar de fala e denunciando alguns lugares, comunicando com algumas pessoas, principalmente essas pessoas que comunicam com a minha realidade também, porque a arte nesse país, infelizmente, tem um histórico que é muito elitista, nem todas as pessoas vão ao teatro. Existem alguns grupos do centro que vão até a periferia, ou os grupos que se formam dentro da periferia. Mas a periferia acessar o centro ainda é uma grande dificuldade no Brasil. E, na nossa experiência, realmente o público é majoritariamente negro. Mas o que é esse majoritário? Porque o público que está ali, negro, é o público negro artístico. Não é o público negro social, né? A sociedade negra, ela tem muitas divisões. Ela tem muitas outras possibilidades do que um globo fechado, né? Negritude não é uma coisa só. Então, quando a gente tem um público majoritariamente negro, é porque são artistas negros que estão ali interessados por o trabalho deles. Então, ainda é no Brasil extremamente difícil atingir esse outro público negro. Eles chegam, se vão, nascem e já não são entre nós. Quando eles voltarão, E esse ainda é o grande desafio. Porque, assim, sem dúvida alguma que a Segunda Preta é algo, assim, revolucionário na cidade. Mas a Segunda Preta, ela acontece no espaço do Espanca, é um espaço no centro da cidade, mas é um espaço ainda marginalizado. E é muito interessante o que representa esse espaço ali, né, no centro. Agora, ainda a Segunda Preta, ela vai um público específico, um público preto, né? Os brancos estão começando a chegar. Alguns brancos têm medo, né, porque eles vão ser pautados, ou eles vão ser... têm medo de serem questionados. Mas esse movimento está acontecendo. Por que a gente ainda tem de falar de um teatro negro? Teatro negro não é teatro brasileiro? Óbvio que é. Óbvio. A gente precisa falar porque o teatro ainda está, o teatro com essa temática ainda está à parte. Essa ideia de você tem que ir para o centro. A gente quer ser cânone. A gente quer ser estudado, né? Machado de Assis é cânone. Mas Machado de Assis, o cânone ainda o vê como um autor que se embranqueceu, que é um absurdo falar de uma coisa dessa. Quando eu era pequena, minha mãe falou assim que a gente tem que gostar da gente do jeito que a gente é. E casamento, a gente tem que fazer com gente da cor da gente. Que é pra poder sofrer menos. Eu aprendi a gostar de homem preto. O meu amor é forte, meu amor é rasta, o meu amor é negro, pele retinta como casca de jabuticaba. Você vem? Eu tô esperando a universidade, eu tô esperando o casamento, eu tô esperando o bom emprego. Mas agora, meu bem, que eu aprendi a ler, ninguém me segura não, querido. Eu mesma assinei a minha lei. Se você me quiser, meu amor, vai ser de cabelo trançado ou black power. De qualquer jeito, não. Se você me quiser, vai ser teste de HIV na mão. Se você me quiser, meu amor, desliga a televisão, leia filosofia e decore o Kama Sutra muito bem. Geralmente, as pessoas que consideram como exagero, que acham que não precisa de ator negro, teatro negro, dança negra, são pessoas que estão num lugar de privilégio, porque a gente está falando de espaço. E a gente está falando de poder, né? A gente está dizendo que, olha, legal fazer sarau na rua, na laje da avó, no cantinho da igreja, no espaço do pastor, no fundo do terreiro de candomblé. Legal, mas a gente quer estar nos museus, a gente quer fazer residência artística também, a gente quer circular, né?
A gente quer ter acesso. Fala-se muito que a gente faz literatura de mimimi, né? O que é mimimi? Mimimi a partir de qual perspectiva? De qual ponto de vista? Né? É muito fácil, né? Se você olha a partir do olhar da branquitude. Para discutir se a gente faz um teatro que seja político demais ou panfletário demais, eu acho que a gente deveria pensar antes se a gente parte das mesmas condições, né? Se os nossos assuntos são parecidos. Não são. Então a gente vai falar de coisas que nos interessam, de coisas que nos movem a partir para algum tipo de construção ou modificação. Tantos lugares que nos foram cerceados que hoje eu vejo a cena negra tentando, né, acessar a todos eles. A gente vê hoje o rap tomando um grande lugar, né, a música preta, todo esse lugar. A nossa cena tem começado a olhar mais para nós mesmos. Nós temos começado a produzir para o nosso público, para o nosso povo. Minha bandeira é negra, minha bandeira é negra. A porta-bandeira do samba eu superei, agora eu sou porta-voz, eu me liguei. Essas pessoas que tomaram consciência da sua existência como seres, pessoas negras, eu acho que cada vez mais cada um tem criado meios de trazer os seus parceiros e as suas parceiras negras, assim. Eu acho que não tem mais volta. Eu acho que por mais que esse pensamento branco queira abafar nossas vozes, a gente já estabeleceu alguma coisa nesse país, assim. O que a gente precisa é de uma coisa mais fraterna mesmo, e ela virar de entendermos os diferentes. E acho que tem muita gente querendo isso, né? Não é só um desejo meu, seu, dos artistas, não. Acho que tem muita gente na sociedade, a pessoa capaz de crer que a maioria das pessoas querem isso. Esse aquilombar é nos ajuntarmos e nos fortalecermos, né? Porque o afeto nos emancipa a partir do momento que a gente está falando do toque, do abraço, das boas relações. Quando a gente veio para cá, forçado, lá atrás, né? A gente foi misturado pra gente não se comunicar. Muita galera pulou do navio para se suicidar porque não conseguia comunicar. A gente perdeu o direito sobre a nossa vida. Esse é um passo muito importante. A gente fala da gente agora. A gente fala pros nossos agora. Vai lá, menina, mostra o que a preta ensinou. Mostra que arrancaram a planta, mas a semente brotou. E será bem cultivada, dará fruta e bela flor. Eu vivo rindo, e eu rio de coisas que só eu acho graça, ninguém ri. Vou ficar olhando pra mim, é o doido. Me deixa eu rir. Obrigada pela presença e vamos que vamos. Aprumar bacuri de omenhar, pra que ande camanucá.